A gente hoje vai dar sequência ao módulo extensivo dentro da pneumologia, discutindo nesses próximos 3 tempos algumas situações muito emblemáticas nas provas de residência. Duas na prova tanto na prova discursiva quanto na prova objetiva, que são derrame pleural e neoplasia, e uma que tem sido muito frequente nas provas práticas, que é uma discussão voltada para a radiologia do tórax, tanto com radiografia como tomografia. Então não tenha dúvida que são temas muito importantes para a gente abordar e fechar a discussão relacionada às doenças pulmonares. Nesses próximos minutos, nós discutiremos o derrame pleural, a síndrome de derrame pleural. A síndrome essa que acontece sempre que a gente acumula uma quantidade excessiva de líquido no compartimento pleural. Lubrificando os folhetos pleurais, a pleura visceral e parietal, a gente habitualmente tem uma quantidade mínima de líquido, 10, 15 ml, que serve para evitar o atrito das pleuras e evitar que a gente fique sentindo dor o tempo todo, porque pleura dói e dói pra caramba, né? Então, geralmente, nós temos uma pequena quantidade de líquido. Sempre que acumularmos mais do que isso, teremos um derrame pleural. Existem várias justificativas para um derrame pleural acontecer, várias justificativas fisiopatológicas. De uma forma geral, ele vai ocorrer sempre que o sangue extravasar do espaço intravascular para o extravascular, independente da razão que justificou isso. O líquido ele saiu de algum lugar e ele só pode sair do compartimento intravascular. Saiu do intravascular, pode acumular na pleura. Uma razão muito frequente disso acontecer é, por exemplo, no aumento da pressão hidrostática. Tem muito sangue, muito líquido dentro do vaso, aumenta a pressão na parede do vaso e o líquido extravasa. Pode dar edema periférico e pode dar derrame pleural. Outra razão que a gente pode encontrar às vezes é na redução da pressão oncótica de proteínas dentro do compartimento intravascular. Para equilibrar as pressões, tem pouca proteína dentro do vaso e muito fora, o líquido sai para tentar contrabalançar essa diferença de pressões, por exemplo, na hipoalbuminemia. Uma outra situação é quando dentro do vaso a pressão está até boa, mas as fenestras vasculares estão dilatadas, aumentou a permeabilidade vascular, por exemplo, numa reação inflamatória. Na reação inflamatória, as células de defesa têm que ter a sua migração facilitada para o tecido, então o vaso fica mais permeável. Nessa situação, o líquido pode escapulir e acumular no compartimento pleural. Tudo isso pode explicar o acúmulo excessivo de líquido no espaço pleural. Tudo isso, com várias causas. Essas são tanto quanto justificativas banais. A gente se pensar um pouquinho chega à conclusão que isso pode acontecer. Tal como acontece no edema periférico. No pulmão, no sistema respiratório, existe uma justificativa que às vezes a gente não lembra muito, mas que pode indicar, às vezes pode sugerir, pode explicar o surgimento de um derrame pleural. Um derrame pleural meio esquisitão. Existem situações em que o indivíduo perde volume dentro do tórax. Por exemplo, uma atelectasia. De repente o pulmão murcha. Murchou. Na hora que o pulmão murcha, ele não vai conseguir trazer a costela junto com ele. A costela vai ficar lá onde é para ficar mesmo. Alguém vai ter que ocupar esse espaço que o pulmão deixou, porque ele murchou. Não vai ficar um vácuo ali. Não dá, não tem como criar um vácuo, né? Quem que vai ocupar esse espaço? Adivinha. Derrame pleural. Então, quando o indivíduo tem uma grande atelectasia, por exemplo, além da atelectasia, não é incomum ele acumular um pouco de líquido, um pouquinho de derrame pleural. A doença não é o derrame, não. A doença é a atelectasia. O derrame só acumulou para ocupar aquele espaço que foi deixado. Esse é o derrame de pressão negativa, também chamado derrame ex vacuum. Ia surgir o vácuo, o líquido teve que ocupar aquele espaço para satisfazer a mecânica respiratória. Essa situação, por exemplo, o problema não é o derrame, o problema é outra situação. Então vejam que o derrame pleural nem sempre é uma coisa que vai nos angustiar. Nem sempre. Às vezes ele pode ser só um comemorativo adicional de uma outra doença que o indivíduo apresente. Certo? Para a gente continuar, para a gente se familiarizar com o derrame, né? Para a gente se apresentar e ficar íntimo do derrame pleural, é importante conhecer algumas denominações específicas, alguns apelidos que o derrame pleural recebe em algumas situações. Já a partir de agora. Uma delas é quando tem pus. Pus, odor pútrido, líquido amarelado, empestia a enfermaria inteira com odor fétido.
Quando a gente encontrar essa situação, pus na cavidade pleural, eu não preciso chamar de derrame pleural, não. Eu posso chamar de empiema. A mesma coisa se tiver sangue, sangue mesmo, sangue para valer. Eu não preciso chamar de derrame pleural. É um derrame pleural? É, mas eu posso chamar de hemotórax. Às vezes a gente acumula gordura dentro do tórax. E não é por falta de dieta, não. Acumula gordura porque o ducto torácico, que é quem transporta gordura no corpo, que foi absorvida, jorra gordura para dentro da pleura, por trauma, por exemplo. Aí a gente chama de quilotórax. E às vezes a gente pode acumular urina dentro do tórax, sabia? Ai meu Deus, eu vivo prendendo a urina. Não, não é por isso não. É porque a gente pode ter uma nefropatia obstrutiva, a urina pode extravasar para fora do rim e atingir o espaço pleural. Olha que coisa, adivinha o nome? Urinotórax. Essa é uma situação menos frequente, mas a gente tem que estar preparado para tudo na prova. E não pode deixar passar uma situação emblemática como essa, porque isso aqui, se o examinador for fazer uma questão assim no domingo, depois do Fantástico, ele lembrar do urinotórax, ele faz uma questão disso. Tá? Então tem que ter atenção para esses pequenos detalhezinhos. A gente vai lembrar um outro aspecto do urinotórax adiante. Porque agora é importante valorizar outras causas. Olha o tanto de coisa que pode causar derrame pleural. É muita coisa, muita coisa. O objetivo, quando a gente estiver diante do derrame pleural, é de investigar, de definir qual a etiologia do derrame pleural. Esse é o grande objetivo. Para isso, a gente vai ter que fazer um estudo específico do derrame pleural. Agora, nós não seremos nada nesse mundo, nada. Não adianta eu saber como investigar a etiologia se eu não sei identificar um derrame pleural. Então, a primeira coisa, a primeira tarefa é identificar a síndrome. Eu tenho que identificar um derrame pleural. Como que a gente faz isso? É fácil. A história clínica do indivíduo ajuda muito pouco. Dispneia, tosse torácica, tosse com catarro sem, catarro verde, amarelo, enfim, ajuda pouco. O que vai ajudar mesmo são alguns dados bem pontuais. Por exemplo, a trepopneia. Lembra da trepopneia? Trepopneia. Trepopneia é a dispneia que surge em decúbito lateral. Olha só, o cara tem um grande derrame pleural à direita. Olha só, grande, só tem líquido do lado direito. Se ele for dormir e deitar em cima do lado esquerdo, o pulmão direito vai pesar em cima do lado esquerdo. Antes só tinha ar. Ar não pesa não, mas agora só tem líquido aqui. Líquido pesa pra caramba. O pulmão direito vai comprimir o pulmão esquerdo. O cara vai morrer de falta de ar. Ele não consegue deitar em cima do pulmão bom. Ele tem que deitar em cima do pulmão que tem um derrame pleural. Essa é a trepopneia, que pode acontecer num grande derrame pleural. Isso pode fazer a gente pensar em derrame pleural. Além disso, o que vai ajudar muito é o exame físico. Porque no derrame pleural a gente espera encontrar maciez da percussão, redução do frame tóraco-vocal, murmúrio vesicular reduzido e expansibilidade torácica reduzida. Ótimo, muito bom. Que ótimo, tá fácil de achar, só que tem um probleminha. É que a mesma propedêutica do derrame pleural a gente encontra na atelectasia. A mesma propedêutica, sem tirar nem pôr. Então a gente agora tem um grande problema para resolver. As provas de residência ensinam a gente a lembrar da semiologia. E existem algumas provas, principalmente a prova da Unifesp, que vira e mexe pergunta como diferenciar derrame pleural da atelectasia no exame físico. Ah, não dá não, dá sim. Tem 2 sinais clínicos que a gente pode lançar a mão para fazer essa distinção. O mais emblemático deles é o sinal de Lemos-Torres. É muito simples de entender e muito simples de lembrar. O sinal de Lemos-Torres é o seguinte: eu estou acima do peso, eu preciso botar um cinto, eu só tenho aquele cinto e é aquele que eu tenho que usar. Na hora que a gente vai fechar o cinto, aperta, 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 opa, fechou. A barriga pula para fora, a gordura salta para fora. Ela não devia estar ali, mas ela está. Ela não deveria existir, mas eu apertei tanto que a gordura salta para fora. Esse é o sinal de Lemos-Torres. O que acontece no sinal de Lemos-Torres? O indivíduo tem líquido no tórax, não era para o líquido estar ali. Não era. Na hora que ele expirar, é para o pulmão encolher junto com a costela. Mas tem um líquido lá agora. E ele vai apertar o cinto. Na hora que ele aperta o cinto, o líquido, que não era para estar ali, salta para fora no espaço intercostal. Vai pular para fora, é a gordurinha extra que está ali dentro que não deveria estar. Então tudo retraiu, o espaço intercostal era para vir junto, mas não vai junto. O espaço intercostal abaula, o espaço intercostal sobra para fora. Tá? Como se caísse um pedaço mesmo da pele do indivíduo. Não cai porque é pouca coisa, mas tem um abaulamento no espaço intercostal na hora que o indivíduo expira.
porque ele apertou um compartimento que tem um corpo a mais ali agora, que é o derrame pleural. Isso a gente não vê na atelectasia. Na atelectasia o pulmão está murcho, é mais fácil ainda de retrair. Então, sinal de Lemos-Torres sugere derrame pleural. O outro sinal é o sinal de Signorelli. Esse é mais difícil da gente pesquisar, e ele geralmente está presente nos derrames pleurais pequenos. O sinal de Signorelli nada mais é do que a MACE6 móvel, a mesma da CIT, sabe? MACE6 móvel, a gente faz no sinal de Signorelli também. A ideia é a seguinte: se o paciente tiver um derrame pleural, uma atelectasia na parte mais posterior do tórax, quando a gente for percutir a região da coluna, da linha espondileia, que é onde a gente tem um recesso costo-vertebral, quando a gente percutir, nós não vamos notar um som claro timpânico. Nós vamos perceber MACE6 a percussão, porque tem um derrame pleural ou uma atelectasia ali. O derrame pleural, na imensa maioria das vezes, ele é livre. Ele fica soltinho dentro da pleura. O que acontece? Se eu pegar aquele indivíduo que está em pé ou sentado e pedir para ele deitar de lado, do lado da doença, o derrame vai mudar de posição. Ele vai sair daquele local pertinho da coluna e vai para a região lateral. E aí, na hora que a gente percutir de novo, surpresa, saiu a MACE6. Agora tem um som claro timpânico. Então, isso pode sugerir um derrame pleural. Se continuar maciço, provavelmente é uma atelectasia. São sinais que não têm uma acurácia tão boa, mas são sinais que existem, são descritos e já apareceram 2 vezes na prova da Unifesp. Então, muita atenção para os sinais de Lemos-Torres e Signorelli. O que a gente precisa mesmo para dar diagnóstico é um exame de imagem. Tem jeito não. A gente pode suspeitar no exame físico, mas para enfiar a agulha no tórax de alguém tem que ter o exame de imagem. E o principal deles é a radiografia. Agora, cuidado. Nem sempre a radiografia vai identificar um derrame pleural. Na radiografia em projeção posterior anterior, a gente precisa de uns 300 ml de líquido para ele começar a ser visto. É muita coisa, 300 ml. Na radiografia de lado, menos. Dá para ver com uns 80 ml, já dá para anotar. Meu Deus, mas eu sempre peço radiografia, eu devo ter deixado passar muito derrame pleural. Não, calma. Doença tem que ter substância. Doença tem que ser uma coisa muito intensa para a gente se preocupar. O indivíduo que acumule só um pouquinho assim de líquido, não deve ser nada demais, não. Não vale nem a pena a gente se estressar. As doenças que causam derrame pleural e que nos preocupam vão acumular mais líquido do que isso. Não vai ser uma laminazinha de líquido, não. Tá? Então a gente não precisa se angustiar pelo fato de a radiografia, por vezes, não mostrar o derrame pleural. A gente só vai se preocupar com o derrame pleural se ele for exuberante, se ele tiver significância clínica. Essa é a imagem padrão do derrame pleural. É uma opacidade homogênea, projetada no terço inferior do hemitórax do pulmão esquerdo, nesse caso, e que chama a atenção porque ela tem uma conformação curvilínea, uma conformação em parábola. Forma uma linha, e essa linha é denominada linha de Demosot. É a linha clássica do derrame pleural. Mostra que existe uma opacidade que está livre e que respeita a gravidade. Dependendo da posição que o indivíduo adotar, ela vai mudar de posição também. Se ele ficar de cabeça para baixo, ela vai lá para o ápice do pulmão. Olhando essa imagem, eu não só sei que o indivíduo tem um derrame pleural, como digo que ele tem um derrame pleural livre. O líquido está soltinho dentro da cavidade pleural, do espaço pleural. É diferente dessa imagem aqui. Esse indivíduo também tem uma opacidade homogênea, projetada no terço inferior do hemitórax esquerdo, mas quando a gente olha a radiografia de lado, essa imagem não está cometendo todo o tórax, não. Ela está só na região posterior. Esse aqui também era um derrame pleural, mas ele estava organizado. Era uma loja de derrame pleural, que pode acontecer em alguns casos. Esse indivíduo aqui, se a gente pedir para ele ficar de cabeça para baixo, a imagem vai continuar nesse mesmo local. Ela não vai sair daí, não. Na maioria das vezes, o derrame está livre. Na maioria das vezes. Eventualmente, a gente pode ver dessa forma aqui. Quer saber se o derrame está livre ou não? É só pedir para o cara mudar de posição. É só pedir para mudar de posição. Não precisa ser de cabeça para baixo. Vamos pedir para ele deitar. O indivíduo Alguém olhou essa radiografia e achou que talvez tivesse derrame pleural. Sei lá por quê. Achou. Para tirar a dúvida, pediu para o indivíduo deitar. Meu filho, deite de lado, por favor. Em cima do lado que eu acho que tem a doença. Aí olha o que acontece. O normal é o pulmão ficar coladinho na costela. Esse é o normal. A gente não olha a pleura no exame. Né? O pulmão está colado na costela. Mas olha o que aconteceu aqui embaixo. O pulmão está solto, está separado das costelas. A costela está bem aqui e o pulmão está aqui em cima. Apareceu alguma coisa entre o pulmão e a costela. O que é isso que não tinha antes? É o líquido que estava embaixo do pulmão, provavelmente, e escorreu lateralmente. Essa radiografia
chamada radiografia em decúbito lateral, o paciente está deitado de lado, com raios horizontais, porque o raio está indo nesse sentido, também é conhecida como Laurel, e é um exame que se presta para a gente avaliar se aquele derrame pleural é muita coisa ou pouca coisa. E sabe como é que a gente faz isso? Medindo a distância do pulmão para a costela. Se essa distância for maior do que 1 centímetro, isso sugere que esse derrame pleural tem significado patológico. Não está à toa, não foi à toa que esse líquido se acumulou ali. Quando a gente encontra um derrame pleural com mais de 1 centímetro de decúbito lateral, isso sugere que a gente precisa investigar, desde que não conheça a causa do derrame, claro. Ele não está ali à toa, por acaso, tem alguma doença por trás disso. Se for menos que isso, a gente teria até dificuldade para tirar o líquido. E geralmente não tem necessidade, porque a doença tem que ter substância. Tá? É tão importante mudar a posição do indivíduo, isso influencia tanto a posição do derrame pleural, que às vezes a gente até se atrapalha. Esse é um indivíduo que estava na UTI, deitado, acamado, fez um exame de imagem e a gente nota claramente que tem uma assimetria de transparência. Aqui está muito mais transparente do que desse lado. Isso é uma pneumonia extensa? Não, é um derrame pleural. O derrame pleural, o cara está deitado, o líquido respeita a gravidade, ele vai se distribuir pela região posterior do tórax do indivíduo. Ele espalha lá por trás, ele está atrás do pulmão o líquido, e aí dá essa mancha esbranquiçada. Se o indivíduo ficar de pé, o líquido desce, o pulmão vai aparecer pretinho aqui em cima. Então, quando o indivíduo deita, o derrame pode escorrer por trás. Dependendo da posição, ele muda de local. Muda. Tá certo? Então, o derrame pleural, boa parte das vezes estará livre, e quando está livre, facilita até a nossa investigação. Muitas vezes, nós vamos encontrar derrames pleurais dramáticos. Às vezes o indivíduo vai estar com a caixa cheia mesmo, tão cheia que fica desconfortável, é muito líquido. Quando a gente encontrar uma radiografia como essa, não se apressem em dar o diagnóstico. Calma. O que tem nessa radiografia? Esse é o chamado hemitórax opaco. Ponto. Hemitórax opaco. O indivíduo tem um hemitórax que está opaco. Qual a causa disso? Opa, essa é a parte legal. Tem 2 razões que justificam o hemitórax opaco na maioria dos casos. Uma, óbvio, é o derrame pleural, senão não estava aqui nessa aula. Né? Então o derrame pleural é uma das justificativas. Encheu de líquido a caixota, fica tudo branco. E a outra é a atelectasia. Uma atelectasia de pulmão também pode justificar um hemitórax opaco. A gente diferencia isso analisando algumas coisas na radiografia. A principal é olhar para uma radiografia dessa e falar assim, meu Deus, isso é um cara sem coração. Cadê o coração dele? Não tem coração. Não tem. Né? Desapareceu. Tem uma pontinha só aqui, era para estar aqui. Alguma coisa aconteceu desse lado, espero, né, que fez com que o coração do indivíduo fosse levado para o hemitórax direito. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está tracionando as estruturas anatômicas do indivíduo para o lado da doença. Ora, eu penso no derrame pleural, que aumenta o volume, e numa atelectasia que reduz o volume. Quem pode puxar as coisas? Obviamente a atelectasia. Se o indivíduo desenvolve uma atelectasia desse lado, o pulmão murcha e ele vai trazer consigo todas as estruturas anatômicas. Então, numa atelectasia, o coração vai para o lado da atelectasia, os vasos da base vão para o lado da atelectasia, a traqueia, olha a traqueia, toda desviada para a direita. Então, esse indivíduo tem alguma doença que fez o pulmão desaparecer e tracionou as estruturas para aquele lado. Tracionou as estruturas. Esse é um hemitórax opaco por atelectasia. Se fosse um derrame pleural, a tendência era que as estruturas fossem empurradas para o outro lado, porque o derrame ocupa muito espaço dentro do tórax e vai empurrando. Seria o contrário. Então, dessa forma simples, a gente consegue definir se trata de uma atelectasia ou de um derrame pleural. Aqui, uma atelectasia total do pulmão direito. A radiografia também ajuda a gente a estimar o volume do derrame pleural, que tem uma certa correlação com a gravidade até do quadro. O derrame pleural, se for pequeno, ele ocupa só o seio costofrênico. Olha aqui no cantinho borrado. Né? A gente vê o seio costofrênico muito bem na esquerda, mas à direita ele está borrado. Tem líquido no interior do seio costofrênico. Esse é um derrame pequeno. Se o derrame ultrapassa o diafragma, ultrapassa o nível do diafragma, mas não ultrapassa o hilo, é um derrame moderado. Aqui eu não preciso nem pedir para o indivíduo deitar, não. Eu já sei que é um derrame importante. Passou do nível do diafragma, mas
Passou desse nível, não é mais um derrame pequeno, já é um derrame significativo. O derrame grande é aquele que passa do hilo, mas não encheu a caixa, porque se encher a caixa é um derrame maciço. Então a radiografia ajuda a gente a definir a razão, o volume do derrame pleural. Olha como é diferente. Aqui manteve a posição da área cardíaca, talvez um pouquinho mais jogada para cá, né? Diferente da telectasia, em que a estrutura estaria tracionada para o lado contrário. Tá certo? Então a radiografia é um método muito importante. Usaremos muito a radiografia. Ela geralmente basta na análise do derrame pleural. Às vezes é que a gente vai recorrer a algum outro método. Principalmente, se tiver em dúvida, será que é derrame mesmo? Vai que eu enfio uma agulha aqui e não seja. Né? Ou quando a gente quer fazer diagnóstico diferencial. A tomografia é quem mais ajuda nisso. Por exemplo, ela pode mostrar que o derrame não é livre, que é um derrame organizado. Isso aqui geralmente é um derrame espessado. É um derrame que parece uma geleia, a gente tem muita dificuldade para aspirar. Ou, às vezes, ela pode ajudar no diagnóstico. Esse senhor aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, uma infinidade de nódulos pulmonares, com derrame pleural bilateral. Isso aqui provavelmente é neoplasia de pulmão, com derrame pela neoplasia. Então, os exames adicionais podem ajudar no diagnóstico diferencial, ajudar um pouquinho, tá? Mas geralmente a radiografia seria o método que bastaria para a gente nessa investigação. Certo? Sabemos como investigar. Agora, quando a gente vai investigar? Essa é mais fácil ainda. Essa é uma resposta muito banal. Sabe quando é que a gente investiga um derrame pleural? Sempre que a causa dele é desconhecida, não sei qual é a causa do derrame pleural, e sempre que for significativo. Sempre que não for um derrame michuruca. Se for um derrame michuruca, eu não vou puncionar, até porque é difícil fazer a punção. Tá? Então, se o derrame for um derrame emblemático, mais de 1 centímetro no decúbito lateral, ou um derrame de moderado, grande ou maciço, tem que investigar, desde que a causa seja desconhecida. Tá bom? Ah, mas isso é óbvio. Tá ótimo, mas vamos lembrar sempre disso, porque vira e mexe a gente titubeia na hora de saber se precisa ou não investigar o derrame pleural. E para fazer a ideia do diagnóstico é sempre definir o diagnóstico etiológico. E para fazer isso, a gente vai separar os derrames em 2 grandes grupos. O grupo de derrame água, derrame transudativo, que na maioria das vezes vai denotar uma doença sistêmica. Assim como o indivíduo pode ter edema nas pernas, ele pode ter edema na pleura. Isso é o derrame transudativo. Ou um derrame exudativo, que é um derrame inflamatório, que na maioria das vezes vai denotar uma doença própria do pulmão. Tá? Então a grande meta é essa distinção. E para isso a gente usa os famosos critérios de Light, que existem desde a década de 1970, porque são de fato representam a melhor metodologia que a gente tem para fazer essa distinção. A gente até hoje não incorporou nenhum outro método nesse diagnóstico diferencial, porque de fato os critérios de Light ajudam muito. E a ideia é a seguinte, a gente vai usar 2 parâmetros. Proteína e desidrogenase lática. Se proteína e desidrogenase lática do líquido estiverem altos, é sinal que é um líquido inflamatório. Se estiverem baixos, é um líquido água. O que é proteína e DHL alto? Fácil demais. A gente vai usar 2 parâmetros, vai transformar em 3 critérios. Se a proteína do líquido tiver maior do que 50% da proteína do sangue do indivíduo, está alto. Está alto, porque geralmente é para ter pouca proteína lá. Se o DHL, a desidrogenase lática, tiver maior que 60% da que o paciente tem no sangue, também está alta, tem alguma coisa errada. E a gente pode usar aí no critério adicional, vamos supor que eu não tenha do sangue do paciente. Né? Se o DHL for maior que 2/3 do limite do laboratório, o laboratório mandou o resultado lá, disse assim, olha, o kit do DHL aqui, o normal é 300. Se tiver maior que 2/3 de 300, o indivíduo também terá um exudato. Basta ter um. Se tiver um desses 3 critérios, um dos 3, o indivíduo tem um derrame exudativo, tem um derrame inflamatório. Tá certo? Ai, meu Deus do céu, eu queria ver isso na prática. Tá bom, aqui, ó. Um paciente que tenha 7 de proteína sérica, 480 de DHL, que o laboratório botou lá, que naquele kit o normal é 380, quando que esse indivíduo terá um exudato? Quando? Se ele tiver a proteína do líquido maior que 3,5, que é 50% de 7. Se ele tiver um DHL do líquido pleural maior que 288, que é 60% de 480. Ou se ele tiver um DHL do líquido maior que 253, que é 2/3 do normal do laboratório.
Observem uma coisa óbvia. O segundo e o terceiro critério muitas vezes se anulam. Né? A gente vai usar um nível mais baixo desses critérios. Tá? Se tiver 254, já tem um exudato, acabou a conversa. Basta ter um desses três que a gente vai dizer que o derrame é inflamatório. Por que que isso é importante? Porque se for um derrame transudativo, a pneumologia foi lá, respondeu o parecer e vai dizer, ei, tchau, tchau, se vira aí, cara, não tem nada com o pulmão não. Né? Deve ser doença tiroidiana, insuficiência cardíaca, fígado, rim, sei lá, mas não é doença inflamatória. Se for exudato é diferente. Aí o indivíduo pode ter uma doença mesmo da pleura, eventualmente uma doença sistêmica, mas que justifique o acúmulo do líquido pleural. Certo? Aparece na prova, é fácil e aparece. Análise bioquímica do líquido colhido por toracocentese de um paciente demonstrou proteína de 2. Relação proteína pleural, olha, nem precisou da gente fazer conta, ele já dá o valor. Relação da proteína pleural plasmática de 0,2, 20%. Para ser exudato tem que ser maior do que 50%. 50%. DHL de 100, está baixinho. Relação DHL pleural plasmática de 0,3. Para ser exudato tem que ser maior que 60%, maior do que 0,6 a razão. Né? Então, pelo que ele falou até agora, parece ser um líquido transudativo. As seguintes patologias podem ser consideradas nesse diagnóstico. Ou seja, o que provavelmente ele quer? Ele quer que a gente defina se possa ser se é exudato ou transudato. Se for transudato, é água. A gente vai pensar em doenças sistêmicas, geralmente doenças que aumentem a pressão intravascular, doenças que modifiquem a pressão oncótica de proteínas. Essas doenças é que podem gerar líquido água. Se não, a gente vai ter que buscar os líquidos inflamatórios do exudato. Mas já vimos que se trata de um transudato, porque a relação de proteína e DHL está baixa. Né? O que pode causar um derrame transudativo? Sarcoidose, que inflama, doença inflamatória crônica, embolia pulmonar, que irrita a pleura, desnutrição, desnutrição até pode, porque tem pouca proteína, cai a proteína, tal, o líquido sai do vaso, tá. Mas sarcoidose outra não. Pneumonia, inflamação, Deus livre. Pericardite, inflamação, nunca. Pancreatite, muito menos. Letra B, desnutrição, tuberculose, fala sério. Letra A, GNDA, beleza, o rim está péssimo, sobra líquido no corpo, acumula na pleura. Insuficiência cardíaca, essa com certeza, e cirrose hepática. Né? Só doenças em que a hemodinâmica do indivíduo não está normal e tem tudo para ele acumular líquido pelo corpo. E a pleura não vai ser diferente. São causas de derrame transudativo. Fácil, fácil. Resposta certa, letra A. Além disso, de definir se é transudato ou exudato, a gente vai lançar mão de outras pesquisas na análise do líquido pleural. São outras coisas que nós vamos fazer que podem nos ajudar. A primeira delas é a macroscopia. Quanto mais claro for o líquido, mais provável é de ser água. Tá? Então, vi um líquido clarinho, o líquido não é amarelado, não é espumoso, enfim, pode beber que é água. É água, com certeza. É líquido transudativo. Agora, quando a gente começa a ver um líquido amarelado, espumoso, serohemático às vezes, leitoso, achocolatado, cuidado, provavelmente se trata de um derrame exudativo. Tá? Para ter uma ideia, tem algumas situações aqui que a gente até exclui algumas possibilidades. Por exemplo, um derrame serohemático raramente é por tuberculose. Tuberculose não costuma dar derrame serohemático, não. Na maioria das vezes é por neoplasia ou embolia de pulmão. Um derrame achocolatado, parece Nescau. Um derrame achocolatado, se não for um derrame velho, um derrame antigo, que o indivíduo já tem há muito tempo, né, e está cultivando ele há muito e muito tempo, sugere fortemente abscesso hepático. Aí aparece na prova. Foi feita a punção, derrame achocolatado, qual o próximo exame? Ultrassom de fígado, tomografia de abdômen, enfim, para lembrar do abscesso hepático. Então, muita atenção com o líquido achocolatado. Mais atenção ainda com o líquido leitoso. Cuidado com o líquido leitoso, cuidado. Porque o cirurgião gosta muito de ser prático. Então ele olha o líquido leitoso e fala assim, empiema, é pus, é pus. Isso nem sempre é verdade. Se o indivíduo tiver alguma doença no ducto torácico, se o indivíduo tiver alguma doença que atrapalha a vazão da gordura que foi recém-absorvida no intestino, ele, por exemplo, por trauma, ou um tumor obstruindo o ducto torácico, essa gordura que é dada vazão pelo ducto torácico pode desembocar na pleura e gerar o chamado quilotórax. E a gordura vai toda para o espaço pleural. Parece leite. De fato, a impressão macroscópica lembra pus. A diferença é que não tem odor fétido. Essa é a grande diferença.
E a gente vai conseguir dar diagnóstico dosando gordura no líquido pleural. Tá? Mas muito cuidado com essa impressão leitosa, esbranquiçada. Pode ser um empiema? Pode, mas pode ser um quilotórax também. Então o odor vai ser muito importante. Lembrar mais uma vez do urinotórax, obviamente, como é acúmulo de urina, a gente pode perceber o odor característico sui generis da urina. Um parâmetro que ajuda muito é a citologia diferencial. Diferente do líquor cefalorraquidiano, em que a gente tem que contar as células, na pleura nem precisa contar não, eu só quero saber o diferencial. Qual é a célula que mais tem aí? Dependendo da célula que mais tenha lá, a gente vai pensar mais em uma coisa ou em outra. Por exemplo, na pneumonia, a gente vai encontrar um derrame predominante de neutrófilo. É doença aguda. Na tuberculose, no tumor, geralmente são predomínios de linfócitos. A gente vai encontrar linfócitos, são doenças de evolução subaguda, crônica. Tá? Então, a evolução da doença guarda relação com o tipo celular predominante. Muita atenção na prova da Fundação Carlos Chagas, SUS, enfim, com os mesoteliócitos. Eles gostam demais disso. Mesoteliócito é a célula que recobre a superfície da pleura. Todos nós temos. O tempo inteiro a gente está renovando os mesoteliócitos. Se a gente colher o líquido pleural de qualquer um de nós aqui, a gente vai encontrar uma contagem de eosinófilos em torno de 3 a 5%. Isso é o normal, isso é o esperado. Existe uma doença que o indivíduo tem 0% de eosinófilo, de mesoteliócito, perdão, 0,5%, muito baixinho. Essa doença é a tuberculose pleural. Por que isso acontece? Porque na tuberculose pleural, o indivíduo tem uma reação inflamatória difusa na pleura. É tão difusa essa inflamação que ele deixa de produzir mesoteliócito. E não tem mais a célula que recobre a pleura. E aí, na hora que a gente manda para o laboratório, vem lá 0% de mesoteliócito. A prova da Fundação Carlos Chagas pergunta muito disso. Não vou errar se eu falar que já deve ter aparecido umas 10 vezes na prova. Tá? Então, muita atenção. Mesoteliócito baixo pode sugerir a presença de tuberculose pleural. Certo? Bem, a presença de sangue pode denotar várias situações. Pode ser um derrame serohemático, um derrame puramente inflamatório, que ficou mais vermelho. Perfurou um vaso e aí vai sangrar. Ou pode ser um hemotórax. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque o hemotórax tem que ser drenado. Tem que ser drenado. Primeiro, para a gente ver se não está sangrando mais, o indivíduo não vai morrer daqui a pouco. Né? Então tem que ver se vai precisar de abordagem cirúrgica. E segundo, porque sangue é meio de cultura. Se ficar sangue ali no tórax do indivíduo, sangue puro vai evoluir com infecção secundária. Então tem que drenar hemotórax. Quando que a gente diz que o indivíduo tem um hemotórax? Sempre que for sangue mesmo. A gente pede um hematócrito do líquido pleural e o hematócrito vem maior que 50% do hematócrito do indivíduo. Por exemplo, meu hematócrito é de 50. Se o hematócrito do líquido pleural for de 26, que é mais da metade de 50, eu tenho um hemotórax. Se for 24, que é menos da metade de 50, eu não tenho um hemotórax. Tá? Então isso é importante para a gente definir se precisa drenar ou não. Para saber se foi acidente de punção ou não, a gente pode só acompanhar a evolução, ver se vai continuar saindo a mesma quantidade de sangue que saiu no começo, e pode ver se coagula. Joga numa cuba. Se coagular, foi acidente de punção. Porque quando o indivíduo tem um derrame serohemorrágico, o sangue ele extravasa para a pleura, mas não leva fator de coagulação. Ele não consegue coagular. Essa é uma forma que a gente usa na prática de definir se aquele sangue é importante ou não. Pesquisa de células neoplásicas a gente até faz, mas sabe que o rendimento não é muito bom. Então a chance de vir negativo é muito grande. A gente pede para aproveitar o material.
Existem algumas situações em que o indivíduo tem um derrame inflamatório e que tem muita inflamação, muita inflamação. É tanta inflamação que ele consome muita energia, consome muita glicose. Consumindo muita glicose, faz muita respiração anaeróbica e o resultado final é queda do pH. Que situações são essas em que o indivíduo tem muita inflamação e pode ter queda do pH? São essas 4 aqui. O empiema, que é a pior delas, infecção, pus, infecção muito intensa, o pH vai lá para baixo, mas isso também pode acontecer na artrite reumatoide, na tuberculose e neoplasia. É muita inflamação, isso faz com que o pH caia. A glicose é consumida. A glicose é tão importante nesse processo que a gente também dosa a glicose. As mesmas doenças que causam redução do pH causam redução da glicose também. As mesmas, porque o raciocínio é o mesmo. Como a medicina não é perfeita, tem um intruso, que é o lúpus. Além dos 4 que reduzem o pH, a glicose também é consumida pelo lúpus. E por que o lúpus não consome o pH? Não sei, ninguém sabe por quê, mas isso é fato, né? Então o lúpus ele pode baixar a glicose do líquido pleural, mas ele não mexe no nível de pH. Tá? Então muita atenção para esse pequeno detalhe envolvendo o lúpus. Uma outra metodologia que a gente lança a mão é a adenosina deaminase, a ADA, que se usa em vários líquidos cavitários e na pleura não é diferente. A ADA é um produto do metabolismo dos linfócitos. Sempre que linfócito tiver uma atividade significativa, a ADA será produzida e liberada. Quando ela foi incorporada na rotina do derrame pleural, a ideia era a seguinte, era usar esse método para dar o diagnóstico de tuberculose pleural. Com o passar do tempo, se viu que a ADA se elevava em muitas situações, que não só na tuberculose pleural. Hoje, a maior importância da ADA é que se ela vier negativa, se ela vier menor do que 40, a gente acha que não deve ser tuberculose e tem que seguir na investigação daquele indivíduo. Então hoje ela serve mais para afastar do que para confirmar o diagnóstico de tuberculose. Mas eu vi um caso outro dia que estava com a ADA elevada e começaram a tratar. Está errado? Não está errado. A gente pode fazer isso. Se ela vier maior do que 40, que é o nível de corte, a gente pode até tratar. Desde que eu olho para o indivíduo e falo, você não tem nada para pensar em linfoma. Eu olho de novo para ele e falo, nem para pensar em empiema. Olho para a mãozinha dele, não tem nenhuma deformidade, nem para pensar em artrite reumatoide. E eu pergunto se ele já mexeu com asbesto, amianto. Ele disse que não, que é o que causa mesotelioma. Então, se não tiver nada para pensar nas outras causas, a gente pode tratar a tuberculose. Até pode, não está errado não. Mas a grande utilidade dela é para afastar a tuberculose e a gente seguir na investigação. Pensar em outras coisas. Tá bom? Um belo dia eu estava no hospital e um residente estava dizendo, meu Deus, eu vi aqui, olha só o resultado do líquido pleural do paciente. Eu acho que ele tem pancreatite, aquele que está com derrame pleural na UTI. Calma, por quê? Porque a amilase está alta, mas ele não tem nada para ter pancreatite. Calma. A gente não pede amilase rotineiramente. A gente só pede amilase quando a gente está suspeitando que o indivíduo tem a ruptura de esôfago ou pancreatite. Por que isso? Porque são causas menos frequentes, a gente não tem outro parâmetro tão interessante assim, e mais ainda, porque a causa mais comum de elevação de amilase é a neoplasia. Não tem nada de pancreatite, nada. Esquece pancreatite. Né? Não estava pensando até agora em pancreatite, não é por causa da amilase que vai pensar. Então, de longe, a causa mais comum é neoplasia. Já foi questão da prova da USP de Ribeirão Preto. Triglicerídeo também a gente não pede, não. A gente só pede se quiser dar o diagnóstico de quilotórax. Veio um líquido leitoso, o indivíduo teve um trauma torácico, tem uma massa torácica, eu suspeito que possa ter obstrução da drenagem do ducto torácico, a gente pede triglicerídeo. Se vier maior do que 110, estará dado o diagnóstico de quilotórax, acúmulo de gordura no tórax. Tá? Essa é uma questão que frequenta mais as provas de R3, mas já apareceu em prova de R1. Então, muita atenção. Líquido leitoso, cuidado para não pensar especificamente em empiema, a gente pede dosagem de triglicerídeo. Se vier elevado, é quilotórax. Derrame pleural tem que ser estéril. Tem que ser estéril. Não pode ter bicho. Então, a gente, habitualmente, depois que funciona, manda para o laboratório de microbiologia. Se tiver bicho, a gente vai ter que tratar, vai ter que fazer alguma coisa para tirar aquele bicho de lá. Então, rotineiramente, a gente manda, porque quer ver um resultado negativo. Tá? Isso é o que a gente faz habitualmente na investigação do derrame pleural. Essa é a rotina básica. A gente pode fazer mais coisa, mas aí depende do que a gente já viu com essa análise básica e depende da etiologia que você está pensando, baseada nos dados clínicos. Por conta disso, a gente vai fazer uma passagem agora, breve, sobre as principais causas de derrame pleural.
tanto os transudatos, água, quanto o exudato, inflamação. Lembrando aquilo que mais aparece nas provas. As principais causas de transudato são essas daqui. Insuficiência cardíaca e endotórax são as principais. Depois vem insuficiência renal, síndrome nefrótica, enfim. Eu trouxe algumas mais emblemáticas que são urinotórax e embolia de pulmão, porque já foram abordadas em prova até com mais frequência. Tá? Olha só, fecha o olho agora. Imagina, um filme. M. Night Shyamalan, Sexto Sentido, I See Dead People, sabe aquela coisa bem suspense? Imagina que você encontra alguém na rua e que fale assim, olha, escolha qual tipo de tumor de pulmão você quer ter. Não, mas como assim? Eu não quero ter nenhum. Não escolha, você não tem alternativa. Escolha um tipo de tumor de pulmão. Aí a gente pensa um pouquinho e fala, já sei, eu quero ter esse tumor de pulmão aqui. É esse, essa é a resposta certa. Sabe por quê? Porque isso não é tumor de pulmão coisa alguma. Parece, tem toda a cara. Uma imagem arredondada, projetada no terço médio do pulmão direito. Quando a gente olha na radiografia em perfil, parece uma massa, mas isso não é tumor de pulmão. Isso é derrame pleural. É um tumor de pulmão falso. Ele é denominado de tumor evanescente, tumor fantasma. Na verdade, isso é líquido acumulado na fissura. E a prova disso é na radiografia de lado. Olha só a fissura oblíqua que separa os segmentos pulmonares. A fissura oblíqua vinha aqui muito bem, de repente ela se abre. Ela se abre e gera uma imagem que parece uma bola de futebol americano e se fecha depois. Isso é tão verdade que lá embaixo isso acontece também. Bem pequenininho, na verdade, mas acontece. Acumula líquido pleural aqui na frente. Né? Parecem duas bolas de futebol americano, uma imagem fusiforme. Quando a gente olha de frente, ela parece uma bola mesmo de verdade. Tá? Fissura também é pleura. O derrame pleural pode se acumular em qualquer local que tenha pleura. Se na fissura é pleura, ele pode se acumular lá. Esse derrame, o tumor fantasma ou o tumor evanescente, é uma imagem que a gente costuma ver muito na insuficiência cardíaca, que esse paciente até tinha, o tamanho do coração dele. Né? Geralmente é um tumor que responde a diurético. A gente dá diurético, o paciente não precisa nem funcionar, até porque não dá para enfiar a agulha lá no meio do pulmão do indivíduo. Né? A gente trata a insuficiência cardíaca, depois de 2 a 3 dias o paciente melhora, fica ótimo, e o tumor dele está resolvido. Então, muito cuidado com o tumor fantasma. Olhou uma imagem parecida, projetada no terço médio do pulmão, olha a radiografia em perfil para ver se não está acumulado na fissura, se não tem essa imagem fusiforme. Tá? É um equívoco diagnóstico que não é infrequente. De longe, a insuficiência cardíaca é a causa mais comum de derrame pleural. De longe, no mundo inteiro. Juntando tudo, transudato e exudato, de longe é a causa mais comum. Acontece da mesma forma que o indivíduo forma edema periférico, aumento da pressão hidrostática. É a mesma razão que justifica o edema periférico que justifica o derrame pleural na insuficiência cardíaca. Na maioria das vezes ele vai ser bilateral. Quando for unilateral, geralmente é à direita. Em menos de 10% dos casos ele é unilateral à esquerda, mas pode acontecer. Responde muito bem ao tratamento da insuficiência cardíaca. Depois de 2, 3 dias o paciente é outro indivíduo. Melhora muito. E dificilmente ele vem isolado. Geralmente ele vem com um quadro completo de insuficiência cardíaca. Por exemplo, nessa radiografia não tem tumor fantasma, mas tem seio claustrofênico velado. Eu não vejo a curvatura normal do diafragma, nem de um lado nem do outro. Engurgitamento dos hilos, inversão da trama vascular, aumento da área cardíaca e clinicamente o paciente vem com um monte de queixas relacionadas à insuficiência cardíaca. Então, habitualmente vem o pacote completo, não vem só o derrame pleural, não. Certo? Então, esse é o derrame pleural da insuficiência cardíaca, a causa mais comum, de longe, de derrame pleural. Uma outra situação emblemática é o chamado iridotórax hepático. Esse é muito bacana. Sabe por que isso acontece? O indivíduo tem ascite. É ascite. A barriga está crescendo, está crescendo. Infelizmente, a gente tem umas fenestras no diafragma, principalmente do lado direito. É todo esburacado o diafragma do lado direito. Como a pressão intratorácica é negativa e a pressão intraabdominal é positiva, pode acontecer do tórax sugar o líquido acítico. E na hora que o tórax suga o líquido acítico, o indivíduo desenvolve derrame pleural. A gente pensa que tem uma doença no tórax, não tem nada. Funciona, é um transudato. Meu Deus, de onde está vindo? Ah, ele é hepatopata. Deve ser do líquido acítico. Para a gente dar um diagnóstico definitivo não é fácil, se a gente quiser dar um diagnóstico definitivo. Mas como é um líquido transudativo, que geralmente indica uma doença sistêmica, ele já tem um diagnóstico de doença sistêmica, a gente acaba aceitando esse diagnóstico. Tá? Nem sempre precisa ter ascite.
Tem alguns indivíduos que eles começam a formar ascite, o tórax já aspira o líquido para o compartimento pleural. Isso pode acontecer às vezes, o cara só tem derrame pleural. Mas o fato de ser cirrótico e da gente encontrar um líquido água, fala a favor do hidrotórax hepático. Então, nos hepatopatas, atenção para essa possibilidade. Tá certo? O tratamento sempre vai ser voltado para a doença de base, para a doença hepática e para a ascite. Urinotórax, eu só quero lembrar uma coisa. Urina tem pH baixo. Urina não é inflamatória, mas não é para ser. Tá? Urina é água, não tem inflamação, mas tem um pH baixo. Urinotórax é a única causa de derrame transudativo, de derrame água com pH baixo. A única causa. A única. Então, se aparecer uma situação como essa, um indivíduo com derrame transudativo com pH baixo tem que investigar o rim. Deve ter nefropatia obstrutiva, que é o que causa urinotórax. Muito incomum a gente encontrar pacientes com urinotórax na prática diária. Mas lembrar que o pH pode vir baixo e não quer dizer aquelas causas que nós vimos que geram muita inflamação. Tá? Por fim, a embolia de pulmão, que é uma situação sui generis dentro do derrame pleural. A embolia de pulmão pode causar derrame pleural por conta de dificuldade da drenagem venosa da pleura. A drenagem venosa da pleura ela ocorre para o coração direito. O que acontece na embolia de pulmão? A gente tem um coágulo que vai parar lá na artéria pulmonar, né? Vai entupir a artéria pulmonar. Olha só o que vai acontecer. O coágulo entope, aumenta a pressão na artéria pulmonar, o coração direito pode aumentar as suas pressões também, e as vênulas da pleura vão ter mais dificuldade para jogar o sangue para o coração direito. Resultado, acumula líquido na pleura. Isso pode acontecer na embolia de pulmão, e geralmente o derrame é pequenininho. Mas isso só acontece em casos muito graves. Raramente isso acontece na embolia de pulmão. A embolia de pulmão está nessa aula porque a embolia de pulmão é a única situação emblemática, frequente no dia a dia, que pode causar um derrame transudativo e um derrame exudativo. Olha que coisa! Pode ser tanto água quanto inflamação. Na maioria das vezes é inflamação, e é um derrame pequenininho, michuruca. Por que isso acontece? Porque o pulmão pode ficar irritado lá na periferia. Lembra daquela imagem periférica triangular da embolia, daquela área do pulmão que sofreu? Essa irritação periférica pode fazer acumular um pouquinho de líquido no pulmão. Então a embolia de pulmão, dentre as doenças que a gente trata no dia a dia, que a gente reconhece no dia a dia, é a única que pode ter essa faceta dupla, causar transudato e exudato. Na maioria das vezes o derrame é exudativo. Preciso fazer alguma coisa? Sim, cuidar da embolia. Do derrame pleural, não. Derrame pleural, não. Até porque, geralmente, ele é michuruca. Nunca vai ser um derrame de moderado a grande volume. Certo? Lembrar desse aspecto emblemático, dessa possibilidade de ter as duas facetas. Porque o que importa mesmo no exudato são essas três causas aqui. Pneumonia, tuberculose e neoplasia. Essas três são importantes. Pneumonia é a segunda principal causa de derrame pleural. No mundo inteiro. Segunda principal causa. Tem algumas coisinhas na pneumonia, da infecção, do derrame parapneumônico, que a gente não pode perder de vista. Na verdade, eu estou falando pneumonia, mas qualquer infecção respiratória, se acompanhada por um derrame pleural, a gente vai dar o nome de derrame parapneumônico. Abscesso, bronquiectasia com infecção, a pneumonia, né? A gente vai chamar de derrame parapneumônico. Nem sempre o derrame parapneumônico significa ter pus. Pus é outra história. Pode até acontecer de ter pus. Se tiver pus, ele tem um empiema. Até chegar no empiema, acontece muita coisa dentro da pleura. Muita coisa. Na verdade, tem vários estágios evolutivos do derrame pleural. O indivíduo começa com a infecção lá no parênquima pulmonar, lá na periferia, irrita um pouquinho a pleura, começa a acumular um pouquinho de líquido, uma quantidade michuruca de líquido. A gente, se tratar a pneumonia, resolve tudo, mas se o quadro for muito intenso, pode acumular mais, e mais, e mais. E aí o indivíduo começa a ter muita inflamação desproporcional, e às vezes o bicho pode chegar lá. Se a gente não fizer nada durante a evolução desse indivíduo, pode ser que aquilo se organize. E se organizando pode formar uma carapaça, pode formar uma armadura em volta do pulmão. E esse indivíduo nunca mais vai ser o mesmo. Ele nunca mais vai ter uma mecânica respiratória como tinha antes. Além disso, se a gente não resolver, se tiver bicho na pleura, só ficar dando antibiótico não resolve não. Tem que ir lá e limpar a pleura, para tirar o bicho de lá. Porque o antibiótico não consegue esterilizar o compartimento pleural se tiver acometido por bactéria. Tá?
A ideia diante do derrame parapneumônico é a gente lançar mão de vários parâmetros para tentar sentir em que fase de evolução ele está. Eu simplifiquei as fases, mas elas são várias. Eu não quero saber, não precisa não. Mas isso aqui é interessante, depois para a gente dar uma olhada geral, para sentir como essa evolução de fato acontece. Às vezes acumula muito pouquinho, não precisa fazer nada não, só trata a pneumonia. É muito pouquinho, menos de 10 milímetros, menos de 1 centímetro quando o indivíduo está de lado. Mas às vezes a coisa fica feia. Um derrame purulento, cheio de lojas, tem que abrir. Tem que abrir o tórax e limpar a cavidade inteira. Então essa evolução a gente tem que ter em mente para não deixar passar. A gente tem que reconhecer em que estágio o indivíduo está, sempre que tiver um derrame pleural. O objetivo é evitar que isso aqui aconteça. Esse indivíduo tem um derrame pleural que não está mais livre. Ele tem uma loja aqui do lado, uma loja aqui atrás e uma loja aqui mais central. São várias lojas de derrame pleural. Várias lojas. Esse indivíduo, a gente provavelmente perdeu tempo de resolver a vida dele adequadamente. Ele talvez vai precisar de procedimento cirúrgico e procedimento cirúrgico agressivo. A conduta diante do derrame pleural por infecção é uma conduta que depende de alguns critérios específicos, depende desse entendimento das fases evolutivas. A gente não vai ficar com aquela tabela, a gente tem que simplificar as coisas. E na prova, não tem erro. Na prova, a gente responde qualquer questão de derrame parapneumônico com esse slide aqui. Primeira pergunta: quando farei uma toracocentese? Quando eu vou aspirar o líquido de um indivíduo com um provável derrame parapneumônico? Essa é a exceção para aquela regrinha que a gente viu no início. Lembra? Quando é que eu investigo o derrame pleural? Quando a causa for desconhecida e quando o derrame for relevante. Aqui não. Aqui eu sei que é pela pneumonia. Eu sei que é pela pneumonia. Mas o objetivo, quando a gente punciona o tórax de um paciente com derrame pleural por pneumonia, é avaliar se tem complicação, é avaliar se tem pus, se tem muita inflamação, se tem bicho, que é para prevenir uma piora evolutiva do indivíduo. Esse é o objetivo da punção. Quando que a gente vai fazer isso? Quase sempre. Quase sempre. Sempre que o líquido for significativo, ou seja, mais que 1 centímetro se o indivíduo estiver deitado de lado, ou se for um derrame organizado, tem que puncionar. Tem que puncionar. Mas ele está tão bem, que judiação nada. Quem vê cara não vê derrame parapneumônico. Tem que puncionar. Se o derrame for mais que 10 milímetros, passou do diafragma, tem que fazer a toracocentese. Não tem jeito não. Procedimento simples. Tá? Quando que a gente vai colocar um tubo torácico? Quando que a gente vai drenar? É mais fácil ainda. Se tiver bicho, óbvio. Tem bicho, cara. Tem que tirar o bicho de lá. Não dá tempo de ficar esperando antibiótico. Vai demorar 3 anos para tirar. Então tem que drenar o tórax do indivíduo. E se tiver muita inflamação? Porque se tiver muita inflamação e deixar lá, vai cicatrizar e não vai dar certo. Esse cara daqui a pouco não está mais conseguindo andar um quarteirão. Né? Quais são os parâmetros que a gente usa para dizer que está muito inflamado? Se o pH estiver menor do que 7 ou se a glicose estiver menor do que 40. Se esses 2 critérios existirem, drene o tórax, pelo amor de Deus. Para alguns autores, o pH menor do que 7,2 também talvez valesse a pena drenar. Então, talvez vocês encontrem em uma prova ou outra critérios diferentes, 7 ou 7,2, mas calma, isso vai estar muito claro na prova. Eu vou usar 7, não precisa se angustiar. Se o examinador colocar 7,1, é porque ele quer que drene com 7,1. Tá? A gente pode até, se quiser, uniformizar, usar o critério sempre de 7,2. Ninguém vai ficar em cima do muro. Tem um grupo não sei onde que recomenda 7, o outro 7,2, eu vou usar o critério de 7 e não quero usar 7,2. Não, ninguém vai fazer isso, porque seria uma questão passível de recurso. Ele vai deixar muito claro se quer que drene ou não. E existem situações que a gente vai ter que abordar cirurgicamente. Quando que vai fazer isso? Naqueles em que a gente drenou e não resolveu ainda o problema, e naqueles indivíduos que tenham várias loculações. Não adianta inserir o dreno, não. O dreno geralmente não vai resolver aquela loja. Tem que abrir e manipular cirurgicamente. Essa é a conduta diante do derrame pleural, parapneumônico. Eu não acredito não, olha aqui na prova. Paciente de 64 anos, hipertenso diabético, hospitalizado com sintomas de pneumonia. Estudo radiológico evidenciou hipotransparência em base do hemitórax direito. Foi indicada a toracocentese. Derrame pleural por pneumonia, derrame parapneumônico. Qual dos achados relacionados a seguir, obtidos por meio do estudo do líquido pleural, leva à indicação de drenagem pleural? Quando que eu dreno? Se tiver bicho,
pH baixo, glicose baixa. Pode procurar aí. Resposta, pH de 6,95. Está menor do que 7. Se a glicose tivesse menor de 40 também ia indicar. Leucócito não estou nem aí. Fator antinúcleo não estou nem aí. Nem aí. É glicose, pH e bicho. Glicose, pH e bicho. 63 anos, etilista crônico, febre, tosse, pectoração, radiografia com condensação e derrame pleural ipsilateral. O líquido obtido pela toracocentese revela-se turvo com a seguinte bioquímica. DHL de 1100, pH de 7,22, não vou drenar, e glicose de 37. Opa, vou drenar, está menor do que 40. Pode procurar a alternativa aí. Letra C, um dreno pleural deve ser inserido. É só aquilo lá. Tem bicho, pH baixo, glicose baixa, tem que drenar. Vai manter o antibiótico, mas tem que drenar o tórax. É fácil desse jeito. Mais uma. Um paciente tem pneumonia comunitária, derrame pleural parapneumônico. Fez a toracocentese, que revelou um líquido amarelo claro, com glicose de 70, não vou drenar, proteína de 3,8 e desdosagem lática de 280. O normal é até 300. 2/3 de 300, eu acho que dá 200. Ele tem 280. Então está mais do que 2/3 do limite do laboratório. Isso quer dizer que ele tem mesmo um exudato. O derrame é exudativo, é um derrame inflamatório. Agora, é um derrame complicado? Glicose está normal. Então não é um derrame parapneumônico que precisa ser drenado. E o pH também está normal. O pH está acima de 7,2 ou acima de 7. Então ele tem uma pneumonia com derrame pleural. O que eu vou fazer? Tratar a pneumonia. Eu não preciso drenar o tórax. Então aqui é o oposto. Ele mostrou parâmetros para a gente para dizer que não precisa drenar. Trata-se de transudato? No way. Trata-se de exudato perfeito, havendo indicação de drenagem torácica. Não tem indicação de drenagem. Não tem bicho, ele não falou. Não tem glicose baixa e não tem pH baixo. Então não tem indicação de drenar. Letra C. Trata-se de exudato, não havendo indicação de drenagem perfeito. Não tem critério. É bicho, pH e glicose. Bicho, pH e glicose. Acabou a conversa. Ah, tem erro não, fácil. Tuberculose pleural, cuidado com a tuberculose pleural. Sabe por quê? Enquanto a gente pensa que a tuberculose pleural é uma doença que vai definhando o indivíduo vai tossindo, com muita secreção, isso não é verdade. Na maioria das vezes a tuberculose pleural é um quadro agudo ou subagudo. Parece uma pneumonia, só que não tem a consolidação. Só tem a doença na pleura. O indivíduo chega falando que está com 10, 15 dias de tosse seca, febrícula e dor torácica. A gente investiga o indivíduo e descobre que tem um derrame pleural. Unilateral, geralmente, de volume intermediário. Essa é a história padrão da tuberculose pleural. A tuberculose pleural, na imensa maioria das vezes, é uma reação inflamatória. Há uma passagem de bacilo pela pleura. É só isso. É uma reação inflamatória. Surge muita reação granulomatosa na pleura inteira do indivíduo. A pleura fica difusamente afetada. É tão verdade que isso é uma resposta inflamatória, que boa parte das vezes, olha que coisa, o derrame pleural resolve espontaneamente, some mesmo. Ah, então não preciso tratar? Precisa sim. Precisa tratar porque muitos desses pacientes lá na frente vão desenvolver tuberculose pulmonar ou em outro órgão. Então o tratamento tem que ser feito, a gente precisa definir que tem tuberculose pleural. Às vezes, pode acontecer do indivíduo ter uma complicação da tuberculose pulmonar cavitária. Ele já tinha uma cavidade, a cavidade explode para dentro da pleura e joga toda a sua secreção para dentro da pleura. Isso às vezes pode acontecer. Nesses casos, pode ser que a gente encontre bacilo na pleura, porque é a cavidade que jogou a secreção para dentro da pleura. Mas normalmente não tem bacilo nenhum. Normalmente é só inflamação. Tuberculose pleural é outra doença. O indivíduo não precisa ficar isolado, ele não transmite a doença para ninguém. O bacilo só passou pela pleura, falou ei, e a pleura gerou uma inflamação difusa. Tá? Então não vamos encontrar bacilo. A gente pede para o laboratório ver se tem, mas a gente já sabe que a resposta vai ser não. O que tem nesse líquido geralmente? É um exudato com predomínio de linfócitos, embora, atenção, nos primeiros dias o indivíduo possa ter um predomínio de neutrófilo. Nas primeiras 2 semanas ele pode ter mais neutrófilo, parecendo com a pneumonia. A diferença é que não tem condensação. Mesoteliócitos baixos, atenção na prova do SUS. Os mesoteliócitos estão reduzidos na tuberculose. E a prova do SUS de vez em quando pergunta sobre a lisozima, que é uma enzima bacteriolítica e que classicamente é encontrada na tuberculose pleural. A gente não usa isso na prática, mas a prova do SUS demora para esquecer as coisas, então de vez em quando eles perguntam, lançam assim a lisozima no meio da prova. A adenosina deaminase pode ajudar. Se estiver maior que 40 e a gente afastar aquelas outras situações, né?
mesotelioma, artrite reumatoide, linfoma, empiema, clinicamente, a gente pode tratar como tuberculose. Já se tentou incorporar outros métodos na rotina, como interferon e PCR, mas rotineiramente a gente não faz isso não. Na dúvida, se está em dúvida se é mesmo tuberculose pleural ou não, tem que biopsiar. E aí basta ser uma biópsia transtorácica, não precisa ser biópsia cirúrgica, porque a pleura geralmente está toda doente. Um pedacinho da pleura que a gente pegue costuma ajudar muito no diagnóstico. O diagnóstico a gente acaba conseguindo com uma biópsia só, se não der certo, biopsia de novo o pulmão do paciente, a pleura do paciente, tá bom? Então a biópsia às vezes é necessária, principalmente quando a gente tem um ADA negativo. E o tratamento desses indivíduos vai ser feito com um esquema básico para tuberculose, como a gente faz na tuberculose pulmonar bacilífera. Para fechar, neoplasia. Neoplasia, quando causa derrame pleural, é uma tristeza. É uma tristeza, porque geralmente denota doença em fase avançada, independente de onde seja a neoplasia. As neoplasias que mais frequentemente envolvem a pleura são essas três, em ordem decrescente. Pulmão é a primeira, mama é a segunda e linfoma é o terceiro. Sabe qual é o quarto? O quarto, outros. Outros. É tão pouco relevante e esses são tão importantes que a gente só consegue classificar os três principais. Então, diante de uma investigação do derrame pleural, mesmo antes de ter o resultado, vale a pena a gente pensar, examinar a mama, buscar gânglios periféricos, porque pode ser que, num contexto de neoplasia, a gente tenha uma desses órgãos acometidos. Além desse probleminha do derrame pleural da neoplasia, a gente denotar uma doença em fase avançada, tem outros. É que geralmente no derrame pleural da neoplasia, o líquido ele se refaz com muita rapidez. A gente esvazia o tórax do indivíduo para dar alívio, para ele não ficar cansado, daí a 2 dias enche de novo. Muitas das vezes, esses pacientes vão ser candidatos a tratamento paliativo, e uma opção no tratamento deles é a gente fazer a pleurodese, que é colar uma pleura na outra, para evitar que o líquido fique acumulando repetidamente. Tá? Mas a ideia desses indivíduos vai ser geralmente tratamento paliativo. Para dar o diagnóstico, diferente da tuberculose pleural, em que a gente pode fazer uma biópsia às cegas, o ideal na neoplasia é fazer a biópsia dirigida na neoplasia. Porque a gente só vai conseguir dar diagnóstico se for no local que tem um implante na pleura. Tem que ir lá e biopsiar aquela região. Se fizer a biópsia às cegas, geralmente o diagnóstico não virá. Tá bom? Esse é o derrame neoplásico, geralmente é um derrame exudativo, com predomínio de linfócitos e com adenosina deaminase negativa, diferenciando da tuberculose. Essa questão é muito boa. Um homem de 30 anos tem derrame pleural. Toracocentese com biópsia revela um líquido amarelo citrino. Relação proteína no líquido pleural e sérica de 0,6. Opa, está maior do que 0,5. Então é um exudato. Relação DHL líquido pleural e sérica de 0,8. Está maior do que 0,6 ou 60%. É um exudato. Citometria, 90% de linfócitos. Opa, peraí. Toda vez que a gente encontrar um derrame pleural exudativo, a gente vai lembrar das causas mais comuns, óbvio. Pneumonia, tuberculose, neoplasia. Pneumonia, o predomínio é de neutrófilo. E nem tem condensação aqui, ele não falou nada disso. Então a gente vai ficar com tuberculose e neoplasia. São as duas possibilidades. Tudo bem, vamos continuar. pH de 7,3 não ajuda. Gram em cultura negativos não ajuda. Histopatologia, opa, agora vai definir. Processo inflamatório crônico inespecífico, histologia para células neoplásicas negativas. Meu Deus, agora lascou. E aí? O que esse indivíduo tem? Ele pergunta, qual é o diagnóstico provável? Cara, essas questões com provável são ótimas, porque elas são fáceis demais. Qual é o provável? Eu estou pensando em tuberculose e em neoplasia. O que é mais comum em um indivíduo com 30 anos de idade? Ele ter um tumor ou ele ter tuberculose? Pelo amor de Deus, é ter tuberculose. Sempre. A gente usa isso na prática. Derrame pleural exudativo com predomínio de linfócito. Se tiver menos de 40 anos, deve ser tuberculose. Se tiver mais do que 60, deve ser neoplasia. É o mais provável. Se é mesmo, eu não sei. A gente vai precisar de mais coisas. A ADA poderia ajudar e uma nova biópsia de pleura também. Tá? Se for tuberculose, a gente vai encontrar granuloma. Se for tuberculose, a adenosina deaminase virá elevada. Se uma nova biópsia de pleura vier negativa e a adenosina deaminase vier normal, tem que fazer a biópsia cirúrgica. O cirurgião olhando a pleura e biopsiando o lugar certo. Tudo bem? A gente encerra por aqui, temos um intervalo e logo depois seguiremos com as neoplasias de pulmão.